Relacionamento abusivo. Como saber se você está num relacionamento abusivo? Como identificar isso? Mais que isso, como entender a causa que te leva a manter-se num relacionamento abusivo e não conseguir sair mesmo diante de toda dor e sofrimento. E ainda, por que é que você está ainda nessa relação, se ela é abusiva? Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, relacionamento abusivo não se limita a relações entre um casal, homoafetivo, heteroafetivo, mas em qualquer relacionamento, numa amizade, às vezes entre parentes, você pode ter aí um relacionamento abusivo. E é interessante a gente entender de que modo você se envolve, por que você se envolve num relacionamento abusivo. Mais que isso, é importante entendermos que não somos vítima num relacionamento abusivo. Calma, não estou tirando nenhuma responsabilidade daquele algoz que imprime violência contra a vítima. A isso cabe responder dentro das leis e das normas presentes na ordenação jurídica que nós vivemos. Mas aqui a gente vai trazer uma análise de um ponto de vista emocional, espiritual, afetivo, para que a gente também consiga se autorresponsabilizar, sair do papel de vítima, até para ter uma postura de dizer não, de dar um basta no relacionamento abusivo. Porque se você não consegue olhar para isso desse modo, se autorresponsabilizando, provavelmente você não vai conseguir sair desta relação. Então entenda, quando eu digo que você não é vítima, é porque de alguma medida você atraiu por ressonância esse relacionamento até você. E de que ressonância é essa que eu falo? Muitas vezes, ainda criança, nós temos experiências na nossa vida familiar que nos colocam uma série de questões que nos oprimem, reprimem, que nos encarceram, encaixam, né, para nos encaixar em uma sociedade. Muitas vezes passamos por agressões, desprezo, passamos por violência física mesmo na nossa infância. E olha que interessante. O nosso cérebro, enquanto criança, interpreta, por exemplo, uma agressão sofrida de um pai, de uma mãe, como amor, porque muitas vezes é a única forma de amor que aquela criança conhece. Então ela já faz uma interpretação da cena. Eu não tenho atenção dos meus pais, ou do meu pai, ou da minha mãe. Quando eu ajo de uma forma negativa, sob o olhar deles, eu sou repreendida, ou seja, eu tenho atenção, eu recebo amor. E aí esse processo vira quase como uma ferramenta de busca de atenção e de amor, que pode ser levada para a vida adulta. E aí você ressoa esse comportamento, buscando sempre um parceiro, uma parceira que vai te tratar daquele modo. Mas mais que isso, você age na direção daquele tratamento. Você age para receber aquela atenção e aquele amor, entendido às avessas. É cruel, não? Mas isso é mais comum do que você possa imaginar. Eu falei recentemente a respeito da minha própria experiência. Quando eu estive casada, eu atraí para mim um relacionamento abusivo. Mas eu não fui vítima desse relacionamento. Eu atraí para mim. Eu atraí para mim exatamente uma pessoa que tinha uma série de carências afetivas, uma série de medos, uma série de sentimentos de abandono e de necessidades não satisfeitas na sua infância. E eu, em contrapartida, tinha uma experiência de ser aquela que satisfaz a tudo, que está sempre socorrendo, porque entendia, enquanto criança, que quando eu cumpria os papéis da minha mãe na minha casa, eu evitava as brigas dentro de casa. Eu evitava que houvesse entre meu pai e minha mãe uma briga, o que não era verdade, que o problema deles era deles.
eu só tinha uma interpretação. Então eu cuidava dos meus irmãos, cuidava da casa, tomava uma postura da minha mãe na relação. E vi e cresci dentro de um relacionamento que meu pai e minha mãe discutiam muito um com o outro, mas isso era um problema deles que a criança interpretou de forma equivocada. Mas eu passei a cuidar. Então eu atraí para mim alguém que precisava ser cuidado. Mas olha que interessante. Exatamente neste momento em que você entra numa relação em que há esses desequilíbrios, aquele que sente que foi abandonado, que sente solidão, ele vai se agarrar àquela outra pessoa como sua única hipótese. E se agarrar significa colocar nela todas as suas expectativas. E se você põe no outro suas expectativas, você começa a cobrar dela essas expectativas, da atenção, do não abandono. E começa então a cercar essa pessoa de tudo aquilo que você entende como cuidado, porque você quer aquilo para você. Porque agora você tem algo para chamar de seu, afinal de contas você nunca pertenceu a ninguém, ninguém te deu exatamente um espaço na sua família. Você foi abandonado, então agora você retém aquilo como seu, como posse sua. E a contrapartida era o meu lado, alguém que cuido do outro com toda atenção, tomando inclusive a postura de mãe da pessoa, fazendo tudo por ela para evitar que ela sofra. Então foi a faca e o queijo juntos para construir esse relacionamento. Claro que cada um tem o seu gênio, o seu caráter, as suas posturas que são ligadas ao seu espírito. E isso é uma outra questão. Mas o fato é que ao desenvolver essa relação, o outro com suas frustrações não aceitava que eu me desenvolvesse profissionalmente, tecnicamente. E ao mesmo tempo eu tentava fazer de tudo para que ele também me acompanhasse, porém esse acompanhar representava para ele um sacrifício muito grande, porque ele não conseguia fazer esse caminhar. Ele queria continuar numa codependência. E qualquer ato de maturidade no sentido de se desenvolver traria para ele uma consciência de que ele perderia essa codependência. E eu, ao meu passo, fazia de tudo para sustentar essa relação, fazendo todo o esforço por mim e pelo outro. Com o tempo, isso vira um problema muito sério, porque a posse leva ao ciúme exagerado e ao controle, por medo do abandono, de perder, começa a controlar as amizades, os outros relacionamentos, a vida no trabalho, o que você está fazendo, onde você vai, que roupa é essa, porque você se veste assim. E nesse momento você está tão envolvido que você acha que está tudo bem, que vai melhorar, que é assim mesmo e vai passar. Mas isso vai ficando cada vez mais intenso. E a vida segue. E o outro lado começa a se sentir então sufocado, porque tudo que faz não é o suficiente para animar ou agradar ao outro que vive num processo de desconfiança, no medo do abandono, de perder aquilo do que ele acha que tem posse. E o outro lado, na contrapartida, começa a sofrer exatamente pelo sufoco que é isso. Já não há mais o que fazer que agrade, já não há mais como dar conta de carregar tudo isso sozinho. E aí vem as brigas e as discussões. E elas vêm sempre contraditórias. Vêm as brigas que são terríveis, as vias de fato, as agressões verbais, físicas, emocionais, e depois vem um pedido de perdão e de desculpas dizendo que não vai mais se repetir. E aí você continua naquela relação porque você acredita que aquilo não vai mais se repetir. Passa um tempo, tudo começa outra vez e fica nesse ciclo vicioso. Só que com o tempo as agressões se tornam ainda mais intensas, mas mais que isso, a contumácia dessas agressões, principalmente as psicológicas, porque nessas relações normalmente alguém fala para o outro, imprime ao outro uma diminuição de quem ele é na relação ou na vida, mas que fala muito mais de si do que do outro. Mas ele faz esse jogo de dizer: você não merece nada melhor, nunca ninguém vai te querer, eu sou o único que tenho paciência com você, você está doente, sou eu que vou cuidar de você, ninguém vai te querer, você é louca, você está desequilibrada, você precisa de mim, se você ficar sem mim, você vai adoecer.
E assim você, quando está envolvido emocionalmente, a tal ponto de não se ver mais como alguém capaz na relação, seu amor próprio está completamente reduzido a pó de traque, você então coloca a tua confiança nessas frases e elas confirmam para você, é isso mesmo, é tudo que você tem hoje. Continue, porque isso é o melhor que você merece. E aí tem por trás desse isso é o melhor que você merece um processo de culpa também. Um processo de culpa muitas vezes porque você se vê na obrigação de continuar naquela relação. E aí entra uma série de outros dramas, né? Porque essas relações não se sustentam neste ritmo. Com o passar do tempo, como as agressões ficam ainda mais intensas, desenvolve-se entre ambos um estupim. Qualquer motivo é motivo para se partir para uma agressão verbal, psicológica, emocional. Isso vai adoecendo o campo físico, porque as emoções extrapolam o campo das emoções e afetam o corpo físico. E aí vem uma série de problemas de saúde. Quando você vê, você realmente está tão enfurnado dentro de todas essas consequências que aí cada vez fica mais difícil você sair. Mas o mais incrível é que é muito difícil pedir socorro. É muito difícil reconhecer-se numa relação abusiva. É muito difícil perceber-se numa relação abusiva. E agora eu quero colocar mais uma cereja nesse bolo. É abusivo uma série de coisas, inclusive ficar de vítima na relação, porque você também não permite ao outro crescer e desenvolver-se. Quando você também fica numa relação abusiva, nessa condição de vítima, você também não dá o direito ao outro de se ver nessa relação, de se modificar, de se melhorar. Porque fica ali uma simbiose que retroalimenta esse sistema. E ambos padecem e viveram infelizes para sempre. E ninguém quer essa história, ninguém quer esse final. Então eu chamo a tua atenção, se você vive um relacionamento abusivo, para que você faça essa reflexão, para que você se olhe, se veja antes de mais nada. Não é possível sair de uma relação abusiva sem que você olhe-se para si. Pare de olhar para o outro como teu algoz e olhe-se para si. Por que é que você atraiu essa relação? Quais são as causas que te levaram a se comportar como alguém submissa, ou como alguém cuidadora, ou como alguém não merecedora? Quais foram as causas? E se você não consegue identificar essas causas, vai ser muito difícil sair da relação. E para identificar causas, você precisa saber pedir ajuda. Se você está sufocada num relacionamento abusivo, peça ajuda. Não espere que o pior aconteça. Não deixe que isso chegue a vias de fato tal que te causem danos físicos e psicológicos que depois vão ser muito difíceis de ser saneados. Peça ajuda. E se precisar, conte comigo. Eu, depois de toda a minha vivência pessoal e experiência, eu sou muito grata ao relacionamento que eu vivi, porque foi ele que me trouxe ao desenvolvimento e ao autoconhecimento. Porque se não fosse, no auge da minha angústia num relacionamento abusivo, pedir ajuda, hoje eu não estaria aqui desenvolvendo esse meu trabalho como terapeuta. Então eu sou muito grata a esse aprendizado e por isso eu quero oferecer ajuda a você. Me chama, me manda uma mensagem, peça ajuda. E lembre-se, num relacionamento abusivo, ambos estão sofrendo. Gratidão.